O inocente foi condenado. O inocente morreu. O inocente derramou sangue por nós culpados, por nós pecadores. Esse substituto inocente levaria os pecados. O pecado que nós cometemos, o pecado do homem diante de Deus. Esse sangue derramado satisfazia a solicitação da justiça de Deus. Deus falou: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Satisfazia a justiça que Deus havia determinado. E desde o início da humanidade vemos homens piedosos que amam a Deus, que amavam, a Deus, oferecendo sacrifício a Deus pelos seus pecados. Vemos a história de Abel, cuja oferta, diz a Bíblia, foi agradável a Deus, ao sacrificar uma ovelha para o Criador, como uma oferta que ele estava dando para o seu Criador, Também fizeram o sacrifício homens piedosos como Noé, como Abraão, Isaque, como Jacó, como Moisés, como Jó. Todo o livro de Levítico descreve claramente que Deus instituiu a maneira certa em que o povo de Israel podia expiar os seus pecados. A maneira certa que o povo de Israel deveria pagar os seus pecados. Vocês cometem pecado, então há uma maneira certa de pagar esse pecado, de limpar este pecado. Deus fez um pacto com Moisés e estabelece as condições para que os homens possam se aproximar dele. Porque Deus, irmãos, é tão santo, mas tão santo, olha, não há palavras, não há quantidade de vezes que nós deveríamos falar santo, 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 de tão santo que ele é, que o homem não pode se aproximar dele. Morre, porque ele é santo e nós somos pecadores. Como pode misturar? Como pode atender? Como pode estar junto? Aleluia, pelo sangue de Jesus, que nos aproxima de Deus, que nos dá condições de aproximar de Deus. Deus estabeleceu como pode ser perdoado os nossos pecados, estabelecendo que o único meio seria derramando sangue de animal inocente, derramando sangue de um inocente pelos pecados dos culpados. Por que o sangue? Irmãos, em primeiro lugar, o sangue de Cristo nos dá vida espiritual. Amém? O sangue de Cristo nos dá vida espiritual. Levítico 17:11 está escrito assim: porque a vida da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porque é o sangue que faz expiação em virtude da vida. A vida está no sangue. A vida é o sangue, e o sangue foram dados sobre o altar, colocados sobre o altar, com o propósito de expiar, de redimir, de pagar, de reconciliar, de perdoar os pecados, de nos reconciliar com Deus. Não há expiação, não há pagamento pelos pecados sem derramamento de sangue. Não há pagamento de pecado sem entrega de vida, porque o sangue é vida. Eu quero que você entenda sobre a diferença do antigo pacto e do novo pacto. Este é o antigo pacto, mas há um novo pacto, onde o sangue de um só, aleluia, de tão precioso que é, de tão maravilhoso que é, aleluia, vale por todos os animais e muito mais. Não precisa mais matar animais, não precisa mais ninguém morrer, porque um morreu por nós, aleluia. O livro de Hebreus mostra para nós que Deus fez um pacto com Cristo. E diz assim: quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. Quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que este, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas Cristo entrou no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, que ano após ano
entrava no santo lugar com sangue alheio. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação do século, uma vez por todas se manifestou, aleluia, Cristo morreu, né? Para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, aleluia. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo ofereceu-se uma só vez para levar os pecados de muitos. Aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Aleluia, palavra do Senhor. Você pode aplaudir a palavra do Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Uma vez morreu e basta. É suficiente, porque é o sangue do Deus. É o sangue do Deus vivo. É o sangue do Deus Todo-Poderoso. O primeiro pacto de Deus com Moisés determinou o sacrifício de animais que trouxesse um alívio temporal da culpa dos homens. O pacto de Moisés permitia um vínculo com Deus por meio do sangue de animais. Mas esse sacrifício, irmãos, é o que o autor de Hebreus está dizendo. Ele tinha que ser repetido todo ano no tabernáculo, né, que consistia simbolicamente o altar do eterno Deus. Todo ano, como diz o texto, o sumo sacerdote entrava no santo do santo com o sangue alheio, diz o texto de Hebreus. Não era dele não, sangue alheio. Mas Jesus não. Ele não entrou no altar feito por homem, ele entrou no próprio céu, diz o autor de Hebreus, aleluia, com o seu próprio sangue para nos redimir. Aleluia. Foi lá diante do trono de Deus, falando: Pai, eu derramei o sangue por eles, agora está pago o pecado, está aniquilado. A cédula, diz o texto bíblico, que havia condenação foi rasgada. Glória a Deus, não há mais condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Glória a Jesus. Mas esse sacrifício, vou repetir, tinha que ser repetido todo ano no tabernáculo. Porém Jesus entrou na história como o eterno sacerdote, para oferecer um sacrifício único, eterno, pelo pecado do homem. O derramamento do sangue de Cristo proporcionado uma só vez, né, num só sacrifício, foi um vínculo permanente entre Deus e o homem. É o novo pacto que Deus fez, não com o homem, porque o homem sempre falha, mas entre ele e o Filho. Aleluia. O sangue foi derramado não só no Calvário naquele momento. Naquele momento o Calvário era um altar terreno, mas não foi derramado, mas também diante do verdadeiro altar de Deus lá no céu. Eu não sei como, mas o autor de Hebreus quer dizer que Jesus levou o sangue dele e derramou diante do altar de Deus, do trono de Deus, lá no céu, né? Diante do Deus verdadeiro, do Deus eterno, do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí sim, ele obteve a redenção do pecado de todos aqueles que o recebessem como Senhor da sua vida. Amém? Se você não tem Jesus como Senhor da sua vida, se você nunca confessou Jesus como Senhor da sua vida, se você nunca aceitou Jesus como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida, esta é a oportunidade de você aceitá-lo, de você falar: Senhor Jesus, entra na minha vida. Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor, como Salvador. Eu confesso a Ti como Senhor, eu creio no meu coração e confesso com a minha boca, para que o sangue dele tenha validade para você também. Segundo, o sangue de Cristo nos perdoa. O perdão de Deus, irmãos, é algo valioso, é algo tremendo. Amados, não há tortura maior para uma pessoa que ama a Deus, para uma pessoa que tem um conhecimento, por menor que seja, de Deus. Não há inferno maior aqui na terra do que viver atormentado pelo remorso, pelo arrependimento de coisas que se fizeram, ou que se faz, ou que fazemos, né, que nos persegue como um fantasma, se não houvesse o perdão dos pecados.